Está no ar o Contraponto. Oferecimento. Avante Inovação. Tecnologia para gerar negócios. Dejo Hair. Beleza, estilo e confiança em cada detalhe. WCom Brasil. Estratégia e comunicação que geram resultado. Joinville vive um novo momento político. Adriano Silva deixa a prefeitura para disputar o governo de Santa Catarina como pré-candidato a vice-governador. Com isso, Rejane Gambim assume oficialmente o comando da maior cidade do estado. A mudança recoloca Joinville no centro das discussões políticas de Santa Catarina e levanta uma série de questionamentos. Qual o impacto de Adriano no cenário estadual para o futuro da cidade? Rejane está preparada para liderar Joinville? Ao mesmo tempo em que o município amplia sua força política e recebe novos investimentos, também crescem as cobranças sobre saúde, educação, mobilidade, infraestrutura e os efeitos reais desse crescimento na vida da população. No programa de hoje, Ivan Araújo, Fabi Venera, Jesus Luma e Leonardo Schutz debatem os desafios da maior cidade de Santa Catarina. Agora está confirmado o prefeito Adriano como pré-candidato a vice-governador do estado de Santa Catarina. E mais uma vez nós vamos ter um representante joinvilense. Nós já temos hoje a vice-governadora, que é uma joinvilense, Marilisa Bem, que representa muito bem as mulheres no governo. E vamos continuar com essa representatividade no governo estadual. Eu acredito que a gente precise de uma representação até um pouquinho maior nas nossas casas legislativas. Na Assembleia nós temos, pelo porte, pela envergadura de Joinville, poderíamos ter mais representantes aqui da nossa cidade, mais deputados estaduais, assim como deputado federal. Uma cidade tão grande como a nossa, nós temos apenas um deputado federal hoje representando Joinville. Mas a minha preocupação com relação ao prefeito Adriano ir fazer essa composição com o governador não é nem com relação ao governo do estado, mas sim com a nossa cidade, pois a população não estava esperando por isso, a população esperava que o prefeito ficasse os 4 anos e com essa saída eles nos deixam uma vice que eu tenho algumas ressalvas com ela, por ela ter uma grande ligação com a esquerda, esteve presente no governo do Carlito, que foi um governo que a cidade não aprovou muito bem, um dos poucos prefeitos que não foi reeleito nos últimos tempos, porque não teve uma boa aprovação. Então eu tenho uma preocupação com relação a termos aqui na nossa cidade uma prefeita que tenha esse viés um pouco mais de esquerda. Eu acredito que a nossa cidade, por ser uma cidade mais tradicional, mais conservadora, não estava contando, não estava esperando com isso nesse momento. A nível estadual, acredito que vai ser muito bom até para o governador, vai trazer uma união do norte do estado, com trazer essa visibilidade, né? Porque Joinville, sendo a maior cidade do estado, ela precisa sim estar sempre nesse cenário estadual. Eu vejo com extrema preocupação a candidatura do Adriano como vice do Jorginho, porque após a morte do legendário Luiz Henrique, que foi o nosso prefeito, foi senador, governador, Joinville não conseguiu mais produzir nenhum expoente de peso no cenário regional e nacional. Tenho uma observância da gestão do governo do Novo na cidade, que tem essa pegada da privatização como o que eu vejo, uma terceirização da responsabilidade da municipalidade, da prefeitura para com o cidadão, mas admito que a cidade teve uma mudança de cara. Obras que procuraram dar vazão à necessidade da cidade, mas do mesmo jeito que o MDB errou gravemente em não criar uma sedimentação de uma nova liderança que pudesse seguir o legado, continuar o legado do projeto do partido em Joinville,
com a morte do Luiz Henrique, né, eu vejo a mesma coisa no Novo. O Novo, na primeira eleição, que foi realmente assim uma coisa, foi um fenômeno, né, ele veio como chapa pura. Chapa pura, é novo, sem coligação, tal. Já na segunda eleição, ele entendeu que não pode ser chapa pura, que ele tem que ouvir, conciliar, conclamar, fazer acertos, os acordos com outros partidos, que inclusive ele mesmo criticava na primeira candidatura. E aí ele aprendeu que tem que dar espaço para outros. E aí ele fez aliança com 9 partidos. E agora, né, com tantas demandas que Joinville ainda carecem, né, o prefeito se ausentar e deixar a Regiane, que eu vejo como uma pessoa inexperiente, né, e não porque ela é de esquerda, porque ela faz um trabalho bacana, mas eu vejo que ela, como na gestão da liderança, eu não vejo ela, como também não vejo a nossa vice-governadora. Então é um cenário ainda muito cabuloso, que a gente vai deixar para a discussão, para ouvir outras opiniões. Bem, quando um político escolhe com quem anda, ele não está só escolhendo uma chapa, ele está escolhendo fazer parte de um símbolo. E o que Jorginho tem simbolizado no Brasil sobre Santa Catarina? Realmente representa o que nós queremos para essa região do país? Jorginho tentou retirar uma conquista da população negra que é histórica, que passou por 500 anos sem acessos básicos. Jorginho também tirou investimento para políticas voltadas para as mulheres. Então, quando eu vejo Adriano, que é uma figura muito benquista na nossa região, se associando com uma figura como essa, me parece muito mais um interesse de jornada e desenvolvimento dentro da política do que desenvolvimento da sua própria cidade, do seu próprio estado. Quando eu olho para essa situação e vejo um prefeito que por 2 vezes foi eleito por uma maioria de votos abandonar a gestão de uma cidade, colocando ela na mão de uma segunda pessoa, que eu também não tenho informações suficientes para colocar mérito ou demérito sobre essa governança. Mas quando essa pessoa faz isso, ela nos dá pelo menos uma margem para pensar se de fato existe compromisso com a população ou se esse compromisso é apenas no desenvolvimento de uma carreira na política. Porque assim como o Adriano já se posicionou firmemente sobre coisas, ele mudou de opinião muito rápido, como foi no caso do Carlos Bolsonaro, que ele primeiramente disse que não concordava. Mas quando o cenário mudou, ele disse que pela direita ele poderia fazer essa coligação. Então, a gente também percebe uma outra questão. Parece que os nossos governantes usam essa temática de extrema, esquerda e direita como se existisse apenas uma direita e apenas uma esquerda. Existem várias esquerdas e várias direitas, e é por isso que nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de falácia que coloca a população em 2 polos. Nós somos uma cidade e um estado diverso, com pessoas plurais, entregando e querendo construir um lugar que acolha todas essas existências. Então, para mim, me parece que esse posicionamento político do Adriano é muito mais uma forma de se desenvolver dentro da carreira política do que preocupar-se de fato com o povo. Hoje, a gente, como joinvilense, consegue enxergar uma preocupação do governo do estado com a nossa cidade. O governo do estado, nos últimos 4 anos, foi o governo que mais investiu na história em Joinville. Na candidatura à primeira eleição do Jorginho a governador, ele escolheu a vice Marilise, que é uma mulher, uma joinvilense, que tem uma história que se atrela à história de Joinville. Quem conhece a história dela quem já teve a oportunidade de trabalhar com ela quando ela era delegada, vai poder falar melhor do que eu. E nesse momento de eleição, como foi durante o mandato, a gente vê mais uma vez o governador olhando com olhos diferentes para a nossa cidade. E o convite que se fez ao prefeito Adriano é reflexo do cuidado e do trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria entre o governo de Joinville e o governo do estado. Apesar de serem de partidos diferentes, serem
terem disputado em momentos diferentes, como foi a eleição em 2024, onde o PL teve um candidato a prefeito aqui em Joinville, a visão de que nós estamos na política para buscar uma união de algo muito maior e que, acima da sigla partidária, os valores que nós possuímos como políticos são que devem nortear as nossas ações, demonstram o potencial que Joinville tem no seu desenvolvimento. E agora, com a saída do nosso prefeito, Adriano, aqui de Joinville, apesar de haverem críticas de abandonar o mandato pela metade, o que nós vemos é que Joinville tem a possibilidade de aumentar ainda mais a sua representatividade a nível estadual e a nível federal. Quem sabe em um momento futuro, Adriano não possa ser talvez algo como foi o nosso Luiz Henrique para Joinville e para o nosso estado. Léo, você pode me dizer o que aportou na nossa região, em Joinville, o governo Jorginho Melo? Que obras estruturantes nós tivemos na cidade? Quase toda grande obra de Joinville tem algum ponto de financiamento do governo do estado. O viaduto que a gente tem na Otto Karderfeld foi uma obra do governo do estado. O governo do estado ele tem financiado parte da saúde em Joinville. O São José, que hoje é um hospital municipal, mas que grande parte dos atendimentos são feitos por pessoas aqui da nossa região, está tendo um investimento maior do governo do estado, entre outras obras que vêm sendo realizadas pelo município, mas que estão contando com o financiamento também do governo do estado, principalmente na área de educação e saúde aqui em Joinville. Porque assim, há uma discussão imensa sobre a obra que foi feita na Autobahn, né? Porque cerca de 1 quilômetro custou 17 milhões de reais. Isso ainda carece muita discussão e a gente vai discutir sobre isso. Muitas áreas do São José, talvez tu deve estar acompanhando, estão sendo terceirizadas, né? E as demais obras estruturantes da cidade, que se fala que foram feitas na cidade, eu realmente não vi, né? Eu vi obras que o governo de Joinville, do Novo, né, contratou empréstimos imensos, que essa conta vai ser paga pelo joinvilense no decorrer de décadas, mas eu não vi grande atuação. Por isso, destaco que Joinville perdeu sim, né, muito da força política, e ela não recuperou a cidade, né? Por exemplo, com a nossa vice-governadora, que no tempo que está o Jorginho lá, eu não vi esta senhora vindo a Joinville estruturar absolutamente nada. Ela teve uma atuação à frente da Delegacia da Mulher, claro que teve, ela é um nome, né, bacana para a cidade, mas dizer que foi pujante ao tamanho da nossa cidade de 600 mil pessoas, não vi. Ivan, quando você vai nessas grandes obras, elas sempre têm uma placa grandona e lá você vê investimento do município e investimento do governo estadual. E ali a gente consegue ver, inclusive, várias obras, como foi o caso da ponte lá, que tem o nome do avô do prefeito. Você vê os valores que foram do estado e os valores que foram aqui do município. E eu acredito que, tendo o Adriano agora como nosso vice-governador, nós, como joinvilenses, temos que cobrar ainda mais do governo do estado para que olhe ainda mais para cá. Foram feitos, sim, vários investimentos em Joinville e em todo o nosso estado. Você lembra de algum especificamente para citar aqui no programa? Para você ter uma ideia. O elevado foi uma obra financiada com recursos do governo do estado. Investimento em 2024, tive uma reunião com o governador, eu não vou te lembrar exatamente os valores, mas ele já tinha chego a quase R$1 bilhão de investimento aqui na nossa cidade. E o maior investimento dele foi na área da saúde. Então, só no Hospital São José tem um convênio de 500, 600 mil reais por ano. Então, é um investimento muito grande que está sendo feito aqui na nossa cidade. Foi o governador que mais visitou Joinville e toda vez que ele vem visitar Joinville, ele vem assinar algum investimento aqui na nossa cidade. Alguma nova ordem de serviço. Então, ele já teve 30 vezes aqui no nosso estado e nós não vimos, na nossa cidade, e nós não vimos isso antes, nenhum outro governador ter esse olhar aqui para a nossa cidade, ter esse carinho especial com Joinville. A gente começar a trabalhar em números,
Somente em obras viárias, em 2025, o governo do estado investiu 56 milhões de reais em Joinville, em duplicações, obras de infraestrutura, que hoje facilitam a vida de quem se locomove dentro da cidade. Das 30 vezes que o governador veio para Joinville, em nenhum momento ele deixou de assinar uma ordem de serviço ou algum investimento aqui no nosso município. Seja nos bombeiros, seja com equipamentos de saúde, em algum posto de saúde, ou seja em obras viárias. As grandes obras em Joinville hoje que estão acontecendo, todas têm a intervenção do nosso prefeito Adriano, que se dispôs a estar matando no peito com a coragem e está realizando, mas tem o dedo do governo do estado também para tornar essa obra financeiramente viável. E tu comentou sobre ser tomado empréstimos e para a realização de obras. Dificilmente no Brasil alguém consegue construir alguma coisa sem empréstimo. E o governo também funciona praticamente da mesma forma. Então, se o benefício econômico da realização dessa obra hoje consegue, em 20 anos, quitar aquele empréstimo, como é o caso da própria ponte que liga a Rua Aubé ao Bucarém, nós, como cidadãos, teremos um ganho de tempo e financeiro muito maior e muito superior ao que deixaríamos de tê-lo caso a obra não fosse executada. Bem, parece que quando eu ouço vocês falando de obras e investimentos, eu fico procurando isso dentro de Joinville, assim, porque a realidade do povo que vive nessa cidade é que os nossos hospitais estão superlotados, nós tivemos serviços terceirizados a ponto de chegar a um cenário em que a comida apresentando larvas dentro aquela mesma comida que é para ajudar a recuperação das pessoas, sendo simplesmente terceirizada e jogada ao léu, colocando as pessoas em situações vulneráveis da própria alimentação e no próprio processo de recuperação. Não só isso, mas nós temos o sindicato dos servidores de Joinville a todo tempo buscando direitos que já deveriam ser garantidos por essa administração. Então, quando eu vejo os senhores trazendo números dessas obras, elas podem sim ter um determinado impacto, mas qual é o impacto real no cidadão joinvilense? Jorginho vem para cá e vem sim assinar suas coisas, mas ele também sabe que Joinville é a cidade mais populosa de Santa Catarina. Existe um jogo político aberto e todo mundo pode ver o que acontece. Agora, quando isso se reflete dentro da qualidade de vida para um povo, é maravilhoso. Agora é só perguntar para quem está nos assistindo se essas pessoas estão vendo de fato na educação. Nós vemos inúmeros casos de professores passando por situações sem recursos básicos para poder ensinar, para poder estar junto ao povo. E aí, quando eu falo de recursos básicos, não estou falando só de equipamentos físicos, eu estou falando de sistemas de facilitação do próprio sistema de um professor, de um educador, de um orientador. Todas essas equipamentos que são de benefício direto para o povo estão defasados em vários níveis. Agora, usar Joinville como palco para se promover novamente como governador, isso é a coisa mais comum, o povo está cansado de ver. As pessoas vêm, sobem nos palanques, assinam papéis e dizem, estou fazendo pela cidade. Depois o que acontece é pegar aquilo que você se comprometeu, que é administrar uma cidade, e contratar um setor privado para fazê-lo. E tu acredita que existe essa defasagem da educação? Eu não acredito. Eu estou diretamente em contato com os professores. Mais um dado. Eu te desafio a começar a visitar os colégios do governo do estado hoje aqui na nossa região. Quase todos os colégios do governo do estado hoje têm alguma obra andando de infraestrutura, para trazer mais qualidade para a educação, tanto para o aluno quanto para o trabalho e para o desenvolvimento do professor. Léo, parece desde ar-condicionado até quadras esportivas que estão sendo feitas. Eu entendo, quem nos ouve, né, quem nos assiste, parece muito legal uma quadra, parece muito legal a mudança do ar-condicionado, parece muito legal. Mas o cerne do processo educacional, ele está
com uma grade que não contempla a realidade, profissionais que trabalham extremamente cansados, desmotivados, mal remunerados, com aquela carga horária que não dá conta de você dar atenção, turmas superlotadas. Eu ainda atuo no governo municipal, eu tenho turmas com 35 alunos, para você dar aquela atenção, aquele pormenor a cada necessidade educativa, cognitiva, a gente não consegue. Então, eu acredito que assim, ó, são ideias que ele lança como bandeira, mas que na ponta, como Jesus destacou, não se percebe. Não mudou a vida do joinvilense com o Jorginho Melo. Não melhorou a vida, né? Eu acredito que mudou não só do joinvilense, como de todo o estado de Santa Catarina. Eu fiz uma viagem há uns anos atrás aí para Fraiburgo, perdi 2 pneus do carro. Agora eu não gostava de viajar por Santa Catarina. Hoje eu viajo tranquila nas estradas estaduais. O que isso melhora na vida do cidadão? Melhora e muito, porque é através das nossas rodovias que são escoadas toda a nossa produção, o que acaba, inclusive, baixando o custo e o preço disso tudo. Voltando com relação à escola, eu tenho certeza que um aluno aqui de Joinville, que está sentado hoje numa sala com ar-condicionado, ele aprende muito melhor do que aquele aluno que está lá naquele calorão, dentro de uma sala de aula, que às vezes nem consegue prestar atenção no professor por causa do calor insuportável que a gente tem aqui no verão. E quando a gente fala nisso, o governador, ele é uma pessoa... Teve uma fala que a assistente dele me falou que marcou muito. Ela falou assim: Fábio, eu tô com o governador há quase 30 anos aqui na carreira dele política, porque ele é uma pessoa muito detalhista. Quando ele vai numa escola pública, por exemplo, ele fala assim: por que a escola pública tem que ter cheiro ruim? Por que o banheiro da escola pública tem que ter cheiro ruim? Não pode ter. Então ele cuida de todos os detalhes. E o ar-condicionado foi só um exemplo que nós demos. Quadra poliesportiva, o esporte, ele traz qualidade de vida para o aluno, ele desestressa o aluno nas salas de aula, e com relação à grade curricular, ele tem que seguir, nós temos que seguir o que vem do MEC, que é a grade, que é uma grade federal. Se eu pudesse, eu incluiria várias outras matérias na grade, tanto estadual, municipal, aqui do nosso estado, que eu vejo que em todo o Brasil, deveria ter uma descentralização para que o governo estadual pudesse, sim, ter mais autonomia e ele escolher a grade curricular dos seus alunos. Mas, infelizmente, nós precisamos precisamos responder ao governo federal, porque se você não segue a regra federal, o MEC vem em cima, Ministério Público vem em cima do governador por não estar fazendo aquilo que é determinado pelo próprio governo federal. Eu acho que a grade curricular não é um problema. O problema hoje em dia, se você conversa com os professores, com os orientadores, com os diretores, além de preparar toda a jornada seguindo o plano, eles precisam alimentar sistemas, lidar com os casos de transfobia, xenofobia, racismo, que muitas vezes não tem orientação e não tem núcleos instalados. Os professores são sobrecarregados para, além de terem que elaborar suas aulas, lidar com os seus alunos, ainda precisam alimentar sistema, entregar relatórios, fazer uns processos de registro de ocorrências altamente cansativos. E essa é a realidade, não só do aluno, mas dos servidores da educação do Estado.